Fala galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então à nossa jornada da cinemática, né? Agora com aula de vetores. Gente, essa parte agora de vetores é muito importante para a gente conhecer, beleza? Pelo menos as operações básicas e onde que a gente pode aplicar isso e como aplicar isso. Porque daqui para frente, muita coisa vai envolver vetores, as decomposições vetoriais, em várias coisas a gente vai ter que decompor o vetor, a gente vai ter que fazer uma malemolência, beleza? Então é importante que você saiba. O que seria um vetor? Cara, um vetor é um segmento de uma reta, certo? Então é basicamente uma reta que ela tem um módulo, certo? Então ela tem um valor, uma quantidade específica, tipo 6, 5 alguma coisa, 7 alguma coisa, ela tem que ter uma quantidade, um valor, uma intensidade. Ela precisa de uma direção, que no caso seria, né, horizontal, vertical ou na diagonal. E ela precisa de um sentido, né? Direita, esquerda, para cima, para baixo, certo? Então, para ser um vetor, a reta, né, seria uma reta, ela precisa ter essas três características. O módulo, que é a quantidade, né, a intensidade, uma direção, né, horizontal ou vertical, e um sentido, frente, para trás, para baixo, para cima. E isso para quê? Para a gente saber para onde que um tal grandeza, né, uma grandeza vetorial, tipo aceleração, força, o espaço também é um vetor, né? Para onde que esse vetor ele está apontando, para onde que ele vai, certo? Qual a intensidade dele? Porque pensa comigo, algumas grandezas como tempo, temperatura, a gente não precisa falar para onde que ele está indo, para onde que ele aponta, qual o sentido, qual a direção. Só o módulo, né? Tipo, eu não falo, 40 segundos para cima, 40 graus Celsius para a direita. Isso não existe. Agora, percebe que quando eu estou falando de espaço, força, aceleração, algumas outras grandezas, eu preciso falar, eu estou fazendo uma força verticalmente para cima. Então quer dizer que eu estou fazendo uma força sim. Tá vendo que aí tem mais lógica nisso? Quando eu penso na força, nessas grandezas, como vetores. O espaço é a mesma coisa, eu tenho que indicar para onde que eu estou deslocando, certo? Aceleração do mesmo jeito. E várias outras grandezas. E para isso vai ser importante o nosso vetor, beleza? A gente saber para onde que ele aponta e qual a intensidade dele. Beleza então, cara, agora a gente vai começar a falar de um negócio chamado resultante vetorial. O que seria esse tal de resultante vetorial? Cara, seria quando eu tenho vários vetores, podem ter vários sentidos, não precisa ser o mesmo ou igual, mas eu tenho vários vetores e eu quero representar esses vários vetores em um vetor só. Pensa comigo num exemplo. Vamos supor que eu tenho a aceleração no eixo Y e eu tenho uma aceleração no eixo X. Eu quero representar esses dois em uma só. Eu quero representar como se fosse né? Vou representar um vetor que representa esses dois outros, que é a aceleração, vetor aceleração. Então pensa comigo aqui, ó. Eu já coloquei em ângulo aqui para vocês se acostumando, porque aqui a gente mexe um pouquinho com trigonometria, mas nada muito difícil, beleza? Só o básico, tá? Então eu quero saber a resultante, ou seja, eu quero relacionar um vetor com outros dois. A partir de dois ou mais vetores, eu achar um vetor que represente eles. Quando eles têm o mesmo sentido. O que seria quando eles têm o mesmo sentido? Cara, quando o ângulo entre eles é 0 graus. Pensa comigo, eu tenho um vetor vindo assim, e ele está paralelo ao outro. Os dois estão indo para cá. O ângulo que um forma com o outro é 0 graus, beleza? Não tem nenhuma inclinação. Beleza, de boa. Como é que eu faço então para achar, Cara, nesse caso aqui é bem fácil. Você pega um vetor e cola na bunda do outro. Você sempre, aqui nessa parte de vetor, você vai usar esse negócio de colar um vetor na bunda do outro, beleza?
Então eu tenho esse vetor aqui de 5 newtons, ó, no exemplo, 5 newtons. E eu vou colar na bunda do de 3 newtons. Beleza? E agora, meu, o que eu faço? Cara, se eles têm o mesmo sentido, eu vou poder somar eles para achar a resultante vetorial. Então, vou somar. Então, 5 mais 3, 8. Então, o que eu vou fazer? A partir de dois vetores, um de 5 e um de 3, eu vou achar um grandão de 8 newtons. Beleza? Ó, 5 newtons, 3 newtons, 5 mais 3, 8. Somei nesse caso porque eles têm o mesmo sentido, beleza? E o que é bom falar? Assim você acha o módulo, somando eles. Mas e a direção e o sentido do vetor? Cara, se eles têm o mesmo sentido, a direção e o sentido continuam a mesma, beleza? Ó, a direção horizontal e o sentido para a direita, beleza? A partir de dois vetores pequenininhos, a gente acha um grandão que representa esses dois, beleza? Tá, Melk. E quando eles têm sentidos opostos? Ou seja, o ângulo entre eles é 180 graus. Ué, como assim 180 graus? Cara, 180 graus, vamos colar um na bunda do outro para você ver onde que vai aparecer esse 180 graus. Ó. Eu pego de 5 newtons e colo na bunda desse aqui. Perceba que esse aqui, ó, de 3 newtons, ele é no sentido contrário desse de 5. Então, beleza. Beleza? Por que é 180 graus? Pensa comigo. Esse aqui, ele está vindo nesse sentido. E esse está vindo nesse sentido. O ângulo que forma aqui entre eles, ó, é meia volta. Meia volta seria 180 graus. Beleza? Então, eu formarei 180 graus. Melk, nesse caso, o que eu faço para achar a resultante? Um vetor que eu posso escrever um só vetor com esses dois. Cara, como eles têm sentidos opostos, um está vindo para cá e um para cá, concorda que vai diminuir? Pensa comigo no exemplo. Eu estou puxando uma corda com uma força de 5 newtons para cá. E tem um outro cara puxando uma corda com uma força menor, de 3 newtons para lá. Concorda que se a minha força é maior, só que eu estou puxando para cá e para cá, a minha força que é maior vai puxar um pouco mais do que a dele? Então pensa da mesma forma aqui. Ó, o de 5 newtons está indo para lá, o de 3 newtons para cá, tá vindo para cá. Se é sentidos opostos, vamos diminuir um com o outro. Então, 5 menos 3. 5 menos 3 vai resultar um outro vetor de 2 newtons. Beleza? Esse é o módulo desse vetor resultante. E Melk, e a direção e sentido, como é que fica? Cara, esse vetor aqui, como ele é maior que esse, você vai considerar que ele vai continuar a força indo para lá, beleza, né? Nesse caso, o vetor ele vai ter a mesma direção e sentido do que esse maiorzão. Porque pensa na corda. Se eu tenho uma força maior puxando para cá do que um que está puxando para lá, consequentemente a corda vai vir para o meu lado. Nesse exemplo aqui também é a mesma coisa, beleza? Tá, beleza. E agora, quando eu quero achar minha resultante, meu vetor resultante, e o ângulo entre esses dois vetores, né? Ou esses dois vetores são perpendiculares, ou seja, eles formam 90 graus entre eles, ó. Tem aqui um vetorzinho que está indo para a minha direita aqui e um que está vindo, né, para baixo, sentido para baixo. Percebe que o ângulo entre eles forma 90 graus? E agora, né, cara? Como é que eu vou fazer? Aqui você já percebe que eu já coloquei um na bunda do outro, né? Eu já coloquei um na bunda do outro, como você deveria ter feito. E o que eu faço então, Melk? Quando o ângulo entre eles é 90 graus, né? Forma essa doideira. Cara, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Aqui eu coloquei um comprimento, né? A distância que eles percorreu. Vamos supor que esse vetor aqui, né? Que é um vetor distância, né? Espaço. Tá, ele tá na direção vertical, sentido para baixo. Esse outro vetor aqui está com direção horizontal, sentido para a direita.
E Melk, como é que eu faço para achar o resultante deles? Cara, a primeira coisa que você já tem que analisar. Se esse vetor está para baixo e esse vetor aqui está para o lado, concorda comigo que o vetor ele tem que ter uma característica de ir para o lado, ou de ir para baixo e ir para o lado ao mesmo tempo? Que doideira, Melk. Pensa comigo, ó. Se esse vetor ele tem que ir para baixo e para a direita aqui ao mesmo tempo, pensa comigo, ó. Ir para baixo e para a direita ao mesmo tempo, Melk. Ele não teria uma cara mais ou menos assim na diagonal? Já que a resultante desses dois tem que ir para baixo e para a direita ao mesmo tempo? Ou então você pode pensar de outra forma. Você pode pensar que assim, ó. Ah, Melk, a distância que eu percorri daqui até aqui é 5 metros. Aí daqui até aqui, né? Daqui até aqui 3 metros. Qual que seria um outro caminho que eu ia poder percorrer mais rápido? Um outro jeito que eu poderia percorrer mais rápido? Cara, um outro jeito que você poderia percorrer mais rápido é vindo daqui até aqui. Uai, é a mesma coisa que se eu pensar num vetor que vai para baixo para a direita, ele está na diagonal para baixo, não é? Ó, em vez de eu percorrer esse caminho aqui todo, eu posso vir daqui até aqui. E agora você sabe como fazer isso, não sabe? Uai, isso aqui não é um famosíssimo triângulo retângulo? E para o triângulo retângulo, se não aprender na matemática, é só aplicar um tal de Pitágoras? Então beleza. Eu quero achar esse vetor resultante, eu vou colocar como VR, né, de vetor resultante. Aí você faz, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a os dois catetos ao quadrado. Assim, né, você vai achar, né, depois que você isolar o vetor resultante aqui, você vai achar o módulo desse vetor resultante, o valor dele. Ah, e a direção e sentido? Uai, a gente não escreveu isso aqui, ó. A gente não concordou que é uma diagonal para baixo? Então, beleza. Seria esse o seu vetor resultante. Beleza? Tá. Aqui, então, a gente falou quando o ângulo é 0 graus, 180 graus e 90 graus entre os dois vetores. Mas e quando esses vetores, eles formam outro ângulos? Ângulo de 20, 30, 45, 60, 120, 150. E aí, como é que eu vou fazer? Aí, cara, a gente parte para um negócio lá na matemática, né? Uma parte da matemática de trigonometria algébrica que vai tratar da lei dos cossenos, né? Que é quando a gente tem um ângulo e a gente tem outros dois lados, né? E a gente quer achar um resultante, né? Um valor resultante. Como é que seria a cara disso? Bom, pensa comigo aqui, ó, nesse exemplo. Aqui vamos supor que isso aqui é um barco, beleza? Um barquinho assim, né? Nossa, que trem feio. Estou puxando um barco. E tem uma força que ela está indo na diagonal para cima assim, né? Essa força de 5 newtons. E tem uma outra força de 3 newtons que está puxando ela reto para a direita, né? Na horizontal para a direita. Qual que seria a resultante? Concorda comigo que se tem uma força puxando para lá e uma para cá, a resultante seria ir para o meio? Então a gente escreveu mais ou menos isso aqui, ó. Que o vetor resultante teria essa cara aqui, ó. Certo? Tá, e esse ângulo aqui, né, eu tive que apagar, mas o ângulo que forma é 60 graus entre esse e esse vetor. E estamos aqui no nosso vetor resultante, vou até escrever aqui, ó, VR, de vetor resultante. E aí, como é que você iria fazer? Aqui a gente vai ter que colocar a lei dos cossenos, beleza? Se você quiser que eu demonstre isso, deixe aí nos comentários, porque assim, para eu demonstrar agora, não dá, porque envolve muito arcos, envolve uma trigonometria um pouco mais pesada, né? De arcos notáveis, uns desenhos mais doidos, mas se você quiser, coloca aí. Mas como é que você vai prosseguir? É mais ou menos o seguinte, você pega o nosso vetor resultante que a gente quer, o VR, ao quadrado, igual a esse primeiro ladinho ao quadrado também, mais o outro vetor ao quadrado,
mais 2 vezes o primeiro vetor vezes o outro, né? O segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo, beleza? Se você quiser a demonstração, deixe aí nos comentários. Lá na trigonometria, lá da matemática, a verdade é que aqui é um menos, tá? Aqui é um menos. Mas na física a gente usa como mais, beleza? Lá na trigonometria é menos, mas aqui a gente usa como mais, beleza? Se você quiser a demonstração, deixa aí. E não se esqueça de deixar o like, hein? A gente já falou do que, o que a gente faz quando a gente tem 1, 2, 3, mais de 2 vetores e a gente quer colocar esses vetores, resumir eles em um só. A gente quer transformar vários vetores em um só. Agora a gente vai fazer o inverso disso, a gente vai decompor. Então a partir do vetor resultante, a gente decompõe em outros vetores, beleza? Que também podem representar esse vetor resultante. Tá, então aqui eu já coloquei aqui o nosso vetor resultante. Vamos supor que a gente está calculando a força, né? A força resultante já é essa, beleza? Na diagonal para baixo. E como é que ficaria a decomposição desse vetor, né? Cara, a gente tem que lembrar que o seguinte, o que seria isso aqui, ó? Esse outro vetor. Concorda comigo que isso aqui é F? E se esse aqui, ó, tá no eixo, ó, vertical, o eixo vertical é o eixo Y. Então a gente pode colocar isso aqui como se fosse F de Y, né? Um que vai para baixo, aqui tá torto, mas um que se fosse reto aqui. E a gente pode também desenhar um outro vetor para representar esse vetor resultante no eixo X, né, da horizontal, que a gente pode chamar de F de X. Não pode? A gente pode. Beleza? Então, para representar esse vetor resultante aqui, para decompor ele em outros vetores, a gente também vai precisar de um ângulo, né? Tá, eu vou colocar um ângulo aqui. A gente sempre vai precisar de um ângulo. Vamos supor esse ângulozinho aqui, beleza? Então, beleza, a gente tinha esse vetor. A gente decompôs ele em f de y, né, no eixo y, e um em fx, né, no eixo x. Beleza, e o resultante? Como é que eu faria para calcular, né, esses dois aqui a partir desse? Agora sim tem uma aplicação boa na física. E daqui para frente você vai ver muito isso, porque você vai ter que decompor muitas coisas. Lembra que eu falei que a gente ia ter que usar um pouquinho de trigonometria? E é agora, mas é tudo de boa. Só dá uma olhada, ó. Se a gente quisesse achar o seno desse ângulo, lembra? O seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, beleza, ó. Vamos calcular o seno desse ângulo. O seno desse ângulo é cateto oposto, né? Cateto oposto aqui, que é o FY. O FY. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa aqui é o F. E isso é igual ao seno do ângulo. Beleza? Beleza. E se a gente quiser então calcular o cosseno agora desse ângulo? O cosseno dele? Uai, é o cateto adjacente pela hipotenusa. Beleza, então vamos colocar aqui, ó. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente ao ângulo, fx, dividido pela hipotenusa, nosso f resultante. Beleza. Dando uma trocada aqui para a gente fazer como calcula fy e fx, você chega com o seguinte, ó. O f de y, é só você jogar esse f que está aqui, dividindo, jogar multiplicando. Então vai ficar f resultante multiplicado pelo seno do ângulo. Lá a mesma coisa. F de x é igual a o f resultante multiplicado pelo cosseno do ângulo. E assim você decompõe. Assim você acha que para você calcular o f de y, né, a força no eixo y, né, você pega o seu valor do seu vetor resultante, que é f, multiplicado pelo seno do ângulo.
E para calcular o fx, você pega a força resultante multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Certo? Você sempre vai analisar o ângulo para você poder fazer isso. E um outro jeito assim, que você também pode pegar mais fácil, né, sem ter que ficar fazendo essas trocas aqui, é fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui para te mostrar, ó. Lembra que é o seguinte, o f de y ou f de x vai ser sempre o f resultante, né, o nosso vetor resultante aqui, multiplicado com alguma coisa. Que alguma coisa seria? Alguma relação trigonométrica, seno, cosseno, tangente. Mas se você não lembra, é só fazer o seguinte, ó. Você lembra que o f de y é f multiplicado pelo quê? Olha aqui, ó. O f de y, o ângulo não está aqui colado com o f de y, certo? Então o f de y ele está sem o ângulo aqui, ó. Se ele está sem, o f de y está sem seno, entendeu? Seno do ângulo. E o f de x, ó? O f de x ele está com o ângulo, ó. Percebe? Ele está com o ângulo está colado nele. Então, se o f de x está com o ângulo, com cosseno, colado cosseno. Cosseno do ângulo. Beleza? Cara, pega essa ideia, porque isso aqui você vai usar uma paulada de coisa quando você quiser decompor forças. Decompor força, decompor aceleração, decompor o que você quiser. Beleza?